Gabriel Jesus no Palmeiras. Sonho ou realidade? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Dinei Esqueira e esse é o canal Pacto Alviverde, o canal para falar de futebol de maneira alegre, divertida e descontraída, como o futebol deve ser. Gabriel Jesus, nossa primeira cria, né? Cria da academia do Palmeiras. O primeiro jogador criado aqui dentro das categorias de base do Verdão, que rendeu muito tecnicamente, rendeu muito financeiramente, né? Fez muito sucesso, seleção brasileira, Europa. E a gente teve, né, outras crias, mas que rendeu realmente, que trouxe para o torcedor palmeirense essas conquistas, esse amor, essa paixão é o Gabriel Jesus, né? O Gabriel Jesus realmente é a nossa primeira cria. E aí ele tá lá no Arsenal, né? E toda janela de transferências o palmeirense sonha com o retorno dele, até porque ele já prometeu que volta pro Palmeiras, né? Então toda janela de transferências a gente fica lá sonhando que volta, Gabriel Jesus volta, e nessa não foi diferente, né? A janela já fechou, tá? Calma, palmeirense, a janela já fechou. Então, nesse momento, é impossível do Gabriel Jesus voltar pro Palmeiras. Ainda que por qualquer coisa acontecesse, ele voltasse, ele não poderia jogar, não poderia fazer nada. Ele só poderia a partir do final do ano, começo de 2026, tá? Mas, vamos ver se tem alguma coisa de concreto ou se isso é só uma especulação. O Gabriel Jesus, 28 anos, contrato com o Arsenal até 2027, né? Então ele tem aí, se eu não me engano, é até final de 27, mas ele tem aí mais 2 anos para cumprir com o Arsenal. Com 28 anos, ele ainda tem possibilidade de conseguir contrato na Europa, tá? Então ele ainda poderia, se o Arsenal não renovasse, ele ainda poderia tentar mais algum contrato ali de mais 2, 3 anos com algum time europeu, né? Prometeu que vai voltar para o Palmeiras e a gente está esperando aqui ansiosamente, né, que seja o mais breve possível. Mas muito se falou nesse momento, nos últimos dias, de Gabriel Jesus. Por quê? O Arsenal optou em deixar o Gabriel Jesus de fora da Champions League. Não inscreveu o jogador. E aí começa, caraca, pera, mas não inscreveu, e aí será que agora vai? Por que o Arsenal não inscreveu o Gabriel Jesus? O Gabriel Jesus ele está se recuperando de lesão, ele estava aqui no Palmeiras até esses dias aí, se recuperando de lesão, ele ainda não está pronto, ele ainda não pode voltar a campo, tá? E estima-se que ele ainda leve de 2 a 3 meses para se recuperar. Pensando na Champions, ele só poderia ser introduzido, né, ser inscrito na Champions na segunda fase, que acontece no começo do ano. Coincidentemente, vai ser muito próximo da próxima janela de transferências, tá? Então, nesse momento, inscrever ele na Champions pro Arsenal seria perder uma vaga, porque ele não vai poder jogar, tá? Ele não vai poder jogar por recuperação física, tá? Então foi por isso que o Arsenal não inscreveu o Gabriel Jesus na Champions League. Basicamente é isso. Diante disso, existe a possibilidade dele voltar para o Palmeiras agora, jogar e fortalecer o time? Não. Primeiro, porque ele está lesionado. Segundo, porque a janela de transferências fechou. Terceiro, que por mais que ele rescinda o contrato, qualquer coisa assim fora, né, extra-campo, que ele rescinda o contrato com o Arsenal e o Palmeiras o contrate, ele não pode jogar mais neste ano por nenhuma outra equipe. Se ele romper o contrato com o Arsenal, ele fica até o final do ano sem poder jogar futebol por nenhum outro time, tá? Por quê? Janela de transferências, simples assim. Janela fechada, né? A FIFA não prevê nenhum caso excepcional nesse sentido, apenas em caso de guerras, né? Coisas assim, mas assim, muito absurdas, tá? Então não existe hoje a possibilidade do Gabriel Jesus vir para o Palmeiras e treinar e jogar aqui ainda este ano. Mas e na próxima janela de transferências?
Aí existe a chance. Se o Arsenal não inscreveu ele para a Champions League, tá? Se ele se recuperar bem da lesão, mas o Arsenal inscreveu um jogador de 15 anos, 16 anos no lugar, se eu não me engano. Se o Arsenal, se o jogador que foi inscrito de 16 anos jogar e estiver indo bem, tudo, se o time estiver encaixadinho, bonitinho, não teria por que tirar alguém da lista da Champions para botar o Gabriel Jesus. E aí o Gabriel Jesus se tornaria um jogador ali possível de negociação. Tá? E o Palmeiras com certeza iria pesadíssimo para tentar tirar o Gabriel Jesus do Arsenal. Acredito que isso possa acontecer, né? Sonhar é possível. Sonhar é possível. Dentro da realidade, eu acho que o Gabriel Jesus ainda consegue mais um contrato na Europa. Tá? Acho que ele ainda consegue mais um contrato de 3 a 4 anos na Europa. E aí sim ele encerraria o ciclo dele europeu e voltaria ao Palmeiras. Isso quer dizer que ele volta para o Palmeiras por volta dos 32 anos. Ele tem 28 agora. Tá? Basicamente é isso. Esse é o cenário. O ideal seria que ele voltasse imediatamente, né? O ideal seria que ele voltasse, sei lá, em janeiro Palmeiras fosse lá, comprasse, ele viesse. Para quê? Para ele voltar ainda bem jovem, né? Ele voltaria com 29 anos. E com 29 anos ele estaria ainda dentro de um auge técnico muito bom. O Gabriel Jesus, apesar de nos últimos anos ter tido muitas lesões, ele é um jogador que no Brasil sobra qualidade. É absurdo, sobra assim, muito. Então ele jogaria aqui muito tranquilamente, né? Talvez a comissão técnica tivesse que dosar a quantidade de jogos e o ritmo de treinos para que ele não se lesionasse tanto. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que, cara, o Arsenal é um dos gigantes da Europa. Não tem nem como discutir isso. Mas ainda sendo gigante, por que o Arsenal mandaria o Gabriel Jesus fazer a recuperação médica e técnica aqui no Brasil? Ah, porque eles querem fazer alguma coisa com o Palmeiras? Não é isso, não é isso. Mas é porque a nossa medicina esportiva, né, e o centro de medicina e treinamento, né, do Palmeiras é absurdamente top. É muito top. E eu vou dizer para vocês que os profissionais que a gente tem aqui são muito melhores que os europeus, tá? Nessa parte de preparação física, e falo por mim, nessa parte de medicina, preparação física e esportiva, a gente está anos-luz à frente, tá? E isso quer dizer que mesmo diante de várias e várias lesões que o Gabriel Jesus teve ao longo da carreira, seria possível ele retornar aqui no Palmeiras, ter uma condição física, médica e técnica muito melhor do que no Arsenal, ser poupado sim em alguns determinados momentos, né? E ainda assim desempenhar fantasticamente o futebol dele, tá? Fantasticamente. Ainda tem mais um ponto a se abordar, que o Gabriel Jesus ainda quer participar de Copa do Mundo. Ele ainda quer participar. Ele gostaria de participar da próxima Copa do Mundo, que é ano que vem. Qual que é a chance dele participar da Copa do Mundo, já que não temos um centroavante hoje declarado, definido? Aliás, o Ancelotti ontem já definiu o ataque da seleção, né? Ele definiu que o ataque da seleção vai ser Estevão e João Pedro, né? Ele até tá falando de 4 atacantes para jogar Estevão, João Pedro, Rafinha no meio e o Vini Júnior na esquerda. Acho que é isso. Mas, voltando ao Jesus, a gente não tem um centroavante da seleção brasileira que é declaradamente aquele centroavante, matador, né, ou segundo atacante. Ninguém ali tem vaga cativa, o grupo não está fechado. E o retorno do Gabriel Jesus para o Palmeiras poderia fortalecer e muito
essa projeção de imagem dele para o Ancelotti, que não acha ele um mau jogador. Ele já falou várias vezes do Gabriel Jesus, ele não acha o Gabriel Jesus um mau jogador, ele acha um bom jogador com potencial de seleção. E aí nós teríamos o Gabriel Jesus aqui do Palmeiras chamando, tendo projeção, tendo visibilidade para a seleção brasileira. Então não descarto, apesar de ser um sonho, eu não descarto hoje, né, que na próxima janela de transferências o Gabriel Jesus volte para o Palmeiras não, tá? Apesar de eu achar que ele ainda tem mais 2 anos de Europa, seguramente. De 2 a 4 anos, seguramente, de Europa ele consegue ter ali, tá? Lógico que as lesões vão prejudicar, tem tudo isso. Mas se ele voltar para o Palmeiras, a chance dele para a seleção é muito grande. Muito grande. Como o André está fazendo agora esse caminho de vir para o Palmeiras para ir para a seleção, tá? O Palmeiras é uma vitrine grande, boa. É um time gigante que luta por muitos títulos. Então todos os jogadores daqui têm visibilidade. Basta ver aí o Flaco Lopes que até, sei lá, até um mês atrás, 2 meses atrás, tinha gente falando, tinha torcedor falando fora Flaco Lopes. Vende que eu levo no aeroporto. Aí, ó, Flaco Lopes convocado pela seleção argentina. E tenho notícias diretas lá da Argentina de que o Flaco Lopes está se destacando nos treinos da seleção argentina. Ele tem sido um dos destaques do treino da seleção argentina. É isso. Flaco Lopes, imagina, Paulinho, Flaco Lopes, Gabriel Jesus e Vitor Roque. Nossa! Ai, aí o Abel que se vire para montar o time. Eu não sei nem como escalar esse time aí. Eu só sei que jogador bom joga junto, os caras se viram e o técnico que deu um jeito de arrumar, coloca 12 em campo, tira o goleiro. Se joga sem goleiro. Bota todo mundo para jogar aí. Nossa, que delícia, já pensou? Olha, Andréas, Maurício, Felipe, Anderson, sei lá como é que fica isso, tá? Paulinho, Jesus, Vitor Roque e Flaco Lopes. Caraca, velho. Nossa. Muito bom, muito bom, muito bom. É isso, galera. Meu, deixa seu like. Cada like seu libera o YouTube, indica pro YouTube para enviar esse vídeo para mais 10 pessoas. Então deixa seu like, deixa um comentário, fala para mim o que você acha. E aí, o Gabriel Jesus volta agora, volta daqui a pouco, não volta? Me diz aí. E como que a gente escalaria esse time aí? Como que ficaria o ataque? Fala para mim, como que você acha que daria para fazer o ataque tendo Jesus aqui, ó? Jesus, vamos fazer só o ataque. Jesus, Flaco Lopes, Paulinho e Vitor Roque. Dá para jogar os 4 juntos? Nossa! Eita, vamos sonhar, vamos sonhar! Ai, avante palestra!